Fala, Fenômeno Azul! Beleza? Tudo tranquilo? Vamos lá, nosso segundo vídeo dessa sexta-feira. Sextou, mas tudo nosso nada deles. Continua aqui com vocês para trazer as notícias do Clube do Remo. Like. Se inscreva no canal e compartilhe o vídeo aí. Vamos dar as notícias do Clube do Remo e agora nesse vídeo de à noite, nosso segundo vídeo, tem muita coisa para a gente falar para vocês, né? Muita coisa mesmo. Inclusive, coisas que a gente já havia falado, que foram anunciadas aí de forma oficial pelo Clube do Remo, tá? Antes, vou pedir para vocês mais uma vez, lembrando, deixe um like, se inscreva no canal aí, compartilhe o vídeo. Eu vou começar pelo zagueiro Marlon, zagueiro que já vem sendo falado desde o ano passado, antes do final do ano, né? Um zagueiro que tentava a sua liberação do Ceará Esporte Clube, o Ceará que acabou caindo da segunda divisão para da primeira divisão, perdão, para a segunda divisão. E é um jogador que, pelo que eu pude pegar de informação, ganhava R$ 150 mil no clube cearense. Né? Ele ganhava em torno de R$ 150 mil e o Ceará ofereceu uma redução de 50%, R$ 75 mil, para ele jogar a Série B. Ele tinha alguns valores para receber pelo Ceará, tá? Ele abriu mão de alguns valores, a minha fonte me fala, e o Clube do Remo conseguiu a contratação do jogador. O jogador já deve ir direto para Pernambuco, lá para o CT do Retro, onde o Remo faz a sua pré-temporada, e vai estar lá apto a realizar essa pré-temporada junto ao restante do elenco que lá se encontra. Então, Marlon, de 33 anos, zagueiro, tá? Bom zagueiro, inclusive. Eu vou apenas esperar oficializar e oficializando amanhã, né? Se já tiver imagem dele lá amanhã, eu já gravo o vídeo com o scout dele, os números, e aí a questão, né, dos últimos 2, 3, 4 anos do jogador. E de antemão eu aprovo a contratação do jogador. Bom zagueiro para a Série A, principalmente no que nós temos aí. Falando em zagueiro, vou até rir aqui. O Clube do Remo anunciou ainda há pouco a renovação do zagueiro Cauã, que veio do Botafogo como uma esperança para a Série B, tinha jogos que não ficava nem no banco de reservas. E aí o Remo teve a audácia de renovar com o jogador. Muita gente vai falar, calma, faz parte do elenco, é para compor o elenco. Besteira, pessoal. Se o jogador vai compor o elenco, automaticamente ele vai jogar a Série A. Automaticamente ele vai ficar no banco em alguns jogos. Já dizia Papelinho, jogador ruim, uma hora vai tifo. Né? E o Remo teve a audácia de renovar com o zagueiro Cauã, que não teve oportunidade nem sequer no banco de reserva numa Série A, e vai compor o elenco do Clube do Remo em um Campeonato Brasileiro de Série A. Ai. Pode dizer aí embaixo o que vocês acham, tá? Não é obrigado a concordar comigo. E aí o Remo também anunciou a renovação do volante Freitas, barra lateral direito. Foi utilizado, né, naquela heresia de substituir já um improvisado naquele jogo Remo e Avaí, Pedro Castro de lateral direito, acabou cometendo um pênalti, a torcida do Remo, né, colocou o cara na guilhotina ali. E o Remo também renovou com o zagueiro Freitas para disputar a Série A do Campeonato Brasileiro. Assim, entre Freitas e Cauã, né? Cauã sem nexo nenhum, renovar. O Freitas também, eu vou repetir, jogador que vai renovar contrato neste exato momento, vai jogar a Série A, pessoal. Isso aí é óbvio, tá? E também não vejo nexo na renovação do Freitas, mas entre Freitas e Cauã, aí diria que se fosse para ser otimista, o Freitas, tá? Otimista o Freitas e com muito otimismo mesmo. A gente falou aqui do Marlon, falou do Cauã e falamos também do Freitas. Tem outra situação que eu vou falar um pouco mais no vídeo de amanhã, assim como o Marlon, o zagueiro, tá bom? É o Patrick, não é o Patrick de Paula. Então, o Patrick de Paula já está treinando com o elenco, já deu até entrevista na Remo TV. O Patrick é aquele do Atlético Paranaense que jogou muito bem lá no Internacional de Porto Alegre. Já está no CT do Retrô, tá? Minha fonte me confirma que ele está lá no CT do Retrô e vai ser anunciado amanhã de forma oficial, ou segunda, porque tem a questão do BID, né, pessoal? Do Boletim Informativo Diário. Então, segunda-feira ele deve ser anunciado. Segunda-feira é feriado, mas é em Belém, né? Por causa do aniversário, tudinho, tem muitos jogos que não vão funcionar, mas lá para o eixo sul-sudeste vai funcionar normalmente. Então, segunda-feira ele deve ser anunciado de forma oficial. O Patrick
né? Já foi ponta esquerda, ficou um pouco mais velho, experiente, essa palavra, foi recuando, tá? Hoje atua ali como um primeiro, segundo homem de área, e aí mais informações sobre ele, assim que o Clube do Remo anunciar de forma oficial, né? A gente vai trazer para vocês aqui. Eu posso até colocar amanhã um vídeo específico sobre o Marlon e o Patrick, até para a gente ter conteúdo sobre esses dois jogadores. Então, o Remo, né, fomentando mais este elenco que precisa de qualidade, não de quantidade. Outro jogador que foi apresentado ainda há pouco, já de forma oficial, e aí esse eu deixo na tela, né, para vocês, é o zagueiro Léo Andrade. Inclusive a gente já vinha falando sobre ele, já havíamos falado, né, o nome dele, não chegamos a anunciar e a falar muita coisa, tá? E o Léo Andrade está contratado de forma oficial, né? O Remo já anunciou, saiu no bid. Ele é zagueiro, joga como lateral esquerdo também, é canhoto, 1,89 m, 75 kg, 27 anos, nasceu dia 18 de abril de 98, né? Já está até com a camisa do Remo aí, ó, né? Remo repatria zagueiro no futebol sul-coreano. Né? O Remo segue atento no mercado em busca de reforços para a temporada de 6. Na sexta-feira, o Leão Azul oficializou a contratação do zagueiro Léo Andrade, de 27 anos. O Léo Andrade começou lá no Coritiba, passou por Marítimo, né, de Portugal, Quin da Rússia, Lamia da Grécia, Suwon Bluengues da segunda divisão do campeonato sul-coreano e agora fecha com o Clube do Remo. É um pedido do treinador Carlos Osório. Jogou com Carlos Eduardo, Igor Jesus, Matheus Cunha, Carlos César, Marcelo Carnet, Kleber Gladiador, entre outros jogadores aí. Esse é o zagueiro Léo Andrade, né? Uma boa estatura aí, 1,89 m, canhoto. O Remo até então só tinha aí o Kaique, né? E agora tem o Léo Andrade para jogar aí na defensiva, na zaga do Leão Azul Paraense. Eu gravei outro vídeo sobre ele, um pouco mais resumido, até porque a gente estava esperando a concretização dessa negociação. Eu não conheço muito bem o jogador, tá? Profundamente, tem alguns vídeos na internet, mas analisar jogador por vídeo é a mesma coisa que julgar o livro pela capa, não tem como. Eu vou esperar jogar, tá? Não vou dizer se eu vou dar o celular do nacional deles ou não para o jogador, porque eu não conheço, né? Como foi uma contratação do Carlos Osório, treinador do Clube do Remo, a gente deposita esperança que seja um bom jogador que estava perdido no futebol sul-coreano, ainda mais na segunda divisão, né, pessoal? Se a primeira divisão do futebol sul-coreano já não presta, imagine a segunda. Mas, de repente, estava perdido pro futebol de lá, não conseguiu se adaptar, quer voltar ao Brasil e quem sabe o que resta para ele. Eu espero que não é o que reste pro Remo, né? Como segunda, terceira opção. Mas vamos depositar confiança e assim como a gente faz para todo jogador, esperar que dê certo. Mas a minha função aqui não é esperar que dê certo, não é esperar que vai dar errado. É analisar o jogador com números e fatos. Como eu não conheço o jogador, eu não vou analisar, não lembro dele jogando no Curitiba, tá? Assim, com muita clareza, então não vou analisar. A gente vai esperar os jogos do Campeonato Paraense, Copa Verde, para a gente ver ali, né, a tomada de decisão, toque de bola, zagueiro, antecipação, postura em campo, subida para o ataque, algumas características que o zagueiro tem que ter de forma obrigatória, ainda mais se tratando de uma Série A do Campeonato Brasileiro, tá bom? Então são as informações do vídeo de hoje, né? Marlon, Cauã, Freitas e Léo Andrade e o Patrick também. Amanhã não perca o vídeo da gente falando sobre o Marlon, que deve estar se dirigindo até mesmo, acredito que hoje não, já são 20h30, mas amanhã ao CT do Retrô, lá em Pernambuco, e o Patrick já está treinando com o elenco azulino, tá, galera? Valeu, fique com Deus aí, não esqueçam jamais de assinar o Asaf TV. O Asaf TV vai passar todos os jogos do Remo na Série A, antecipa logo, faz logo a tua participação, porque pode acabar lá, né? Pode acabar, tem uma limitação, tá? Tem uma limitação, então pode acabar e tu vai deixar de assistir os jogos do Remo por apenas trintinha por mês, né, galera? Aí tu vai assistir Big Brother, que já vai começar, tu vai assistir filmes, séries, tudo isso e muito mais. Temos também a Alvale Engenharia, a maior empresa de engenharia do estado do Pará, né? Mais de 14 anos no mercado com meu amigo Wagner. É só chamar ele no 91 980 60 1011. 91 980 60 1011. Vocês vão ter tudo isso e muito mais lá na Alvale Engenharia, tá bom, galera? Vamos para cima e não se esqueçam que amanhã tem muito mais vídeos aqui para vocês. Valeu, fui!